Olá você, cliente, parceiro da Polar Tintas. Bem-vindo ao PolarCast, o podcast da Polar Tintas. Este episódio, o 6º do ano, super especial. Estamos no mês de aniversário da Polar Tintas. Isso mesmo, 43 anos da marca Polar Tintas no Distrito Federal e em torno. Temos muitos motivos para comemorar. Por isso, esse episódio, nós estamos aqui com 3 convidados para lá de especiais. 3 franqueados da marca Polar Tintas para que a gente possa falar sobre esse momento nosso de aniversário, esses 43 anos. Muito obrigado a você pela audiência, muito obrigado a todos os colaboradores, a todos os parceiros, mas de modo especial a você, cliente, que está conosco nessa jornada, nesses 43 anos. E aí eu gostaria de apresentar e a esses franqueados que aqui estão. Vou começar pelo Serafim, que está aqui conosco. Okay. Fala, Serafim, conta para nossa audiência, qual é a sua unidade, como é que você se chama? Vai lá, se apresenta. Então, primeiro eu quero agradecer por esse convite, né, da Polar Tintas, por essa data histórica, né, de 43 anos, dessa marca que eu tenho honra de trabalhar já a longa data. Que bom, que bom. Meu nome é Serafim, né, como já foi comentado, e represento a Polar Tinta de São Sebastião, qual eu sou o proprietário dela. Legal, um abraço lá para a turma de São Sebastião. E você, Matheus? Boa tarde a todos, como o Alexandre já falou, meu nome é Matheus, sou franqueado da unidade da Asa Norte. Muito bom, um abraço lá para a Asa Norte, nossos clientes. E você, Fabiano? Oi, boa tarde a todos. Quero agradecer aqui o convite aqui especial, Alexandre aqui da Polar, né? E esses 43 anos aí de muito sucesso, né? Meu nome é Fabiano, eu sou responsável pela unidade de Ceilândia, né? Em qual eu sou franqueado já há 4 anos. Muito bom, excelente. Eu quero agradecer a vocês também, tá? Disponibilizar o tempo de estar aqui, né? Deixaram a loja, né? Eu espero que tenham deixado a loja bem, tá? Para que a gente possa falar aqui sobre esses 43 anos de Polar Tintas. E eu vou começar então pelo Serafim, né? O Serafim já deu aí um spoilerzinho para nossa audiência que ele está há muitos anos com a Polar Tintas, né? Serafim, me conta um pouco, como foi que por que você decidiu empreender e adquirir uma marca da Polar Tintas? Olha, Alexandre, é um sonho que eu sempre tive, né? Desde a minha infância, de ser um empreendedor. Desde garoto? Desde garoto. Já pensava nisso? Isso. Que legal. Meu pai, nordestino, tinha sua barraca em Patos, da Paraíba, chamava mangaeiro ou fruteiro, coisa desse tipo. Eu conheci Patos na Paraíba. É um lugar, região quente, né? Diz que o ovo frita lá no asfalto, né? Eu estive lá. Não coloquei o ovo no asfalto, mas eu sei que é uma região quente. O trem ferve mesmo, né? E meu pai sempre muito aventureiro, sempre buscando o melhor para a família. E deu assim, eu creio que uma benção de Deus, sim, né? Sim. Que viemos parar em Brasília, né? Ok. Veio meu pai, minha mãe, com mais 6 irmãos. Eu sou o 7º, o mais velho. Certo. Até então com uns 21 anos de idade. Certo. Né? E comecei aqui buscar, né? Vamos dizer assim, crescer, ajudar a família. Que legal. Né? Vindo do Nordeste, né? Muito desafio, fui camelô, vendendo calçado lá no setor comercial sul. Então a venda já estava nas suas veias. Sempre vendi banana, laranja, sou vendedor aí. Que legal. De muita história, de geladeira, de tudo. Trabalhei em várias empresas, Casas Bahia, Ricardo Elétrico, Arapuã. Que bom. Né? Sempre teve na veia, mas sempre meu objetivo foi ser um empreendedor. Ser dono do meu próprio negócio. E quando começou? Então, como se diz, traçado por Deus, sou uma pessoa que acredita em Deus, né? E diante disso, teve o gerente da loja lá da Polar Tintas, do Sof Sul. Sim, né? Sim. E ele almoçava numa cantina lá nesse local, no Sof Sul, né? Certo. E aí ele estava procurando uma pessoa nova para enquadrar no grupo e
fortalecer a equipe. Que né? legal, certo. E diante disso, ele conversando com a dona da cantina, ó, tem um rapaz que ele gosta dessa área de venda e eu posso te apresentar e você fazer um teste com ele. Beleza, e aí eu fui convidado, só que tinha processos, né, para poder você chegar no seu objetivo. Sim. Mas quando a gente tem um objetivo, a gente alcança. Sim, com então, certeza. diante disso, eu comecei a trabalhar na época como kardecista, né, que é uma maletinha que tem um fichário, certo. e você pegava aquelas fichinhas e ia pegando, né, notando, contando os produtos da prateleira e notando. E a unha aqui chega, descascava tudo e você ficar ali procurando. Mas era um processo para poder você também conhecer o produto. Ah, com certeza. Porque eu só conhecia tinta na parede. Certo. Nunca tinha sido vendedor de tinta. Depois de ter vendido eletrodoméstico, Isso. banana, vendido tudo, você foi vender calçado, roupa, foi vender balinha, tinta. tudo. E aí quando foi que você Dono abriu de sua boteco, loja? Quando dono você de abriu bar. foi de bar também? Quando foi que você abriu sua loja? Em que ano? Então, eu tive o prazer de abrir minha loja em 2007. Ah, legal. Na cidade de São Sebastião. Tive uma oportunidade, né? Cheguei pro dono da franquia, né? Ou seja, da rede franqueadora. Você começou então, vamos começar a entender. Você começou a trabalhar na Polar Tintas em 1989. 89. Com 24 anos. 24 anos trabalhando. Aí, em 2006, você conseguiu realizar seu sonho. Abriu a sua própria loja, sua unidade já franqueada da Polar Tintas. Exatamente. Que bacana, que legal. E graças a Deus, Alexandre, diante de tudo isso, eu faço questão aqui de salientar que formei meus filhos dentro da rede Polar Tintas, tenho 3 filhos formados. Que bacana. Minha esposa hoje ela é da Secretaria da Educação, também com recursos que foi pago por aquilo que eu ganhei para poder ela fazer cursinho e chegar no objetivo que ela queria também. Então, assim, a Polar Tintas, como se diz, me realizou. Que bacana. Né? Graças a Deus eu não tinha nenhuma bicicleta para andar. Hoje eu tenho uma casa boa, moro num condomínio. Que né? bacana. Graças a Deus. E realizou seu sonho. Realizei todos os meus sonhos. Que bom. Bacana, Serafim. Graças a Deus. Bela história, muito bom. E você, Matheus? Honrado. Como foi que você... Por que você decidiu empreender e a marca Polar Tintas? Como foi que começou também? Vamos lá, é uma longa história, né? Mas vamos tentar resumir aqui um pouco. Tá. Eu, desde adolescente, eu tive a oportunidade de estar trabalhando numa loja de tinta, trabalhei como vendedor. Ah, tá. Nos meus 16, 17 anos. Foi seu primeiro emprego? Foi meu primeiro emprego. Certo. Primeiro eu comecei a trabalhar lá dentro na expedição e depois comecei a vir para vendas, né? Comecei a entender um pouco do balcão, comecei a entender um pouco sobre o produto. Fiquei lá por em torno de 1 a 2 anos. Certo. Só que aí ao longo desse tempo eu acabei passando no vestibular. Foi aí que eu fui para a área de tecnologia e eu fui aprovado na Universidade de Brasília. E ao longo do meu curso eu tive a oportunidade, inclusive, de estagiar dentro da franquia da Polar Tintas. Ah, que legal. O meu estágio ele foi voltado dentro da área de TI. A tecnologia. E foi aí que eu comecei a pegar um pouco novamente o que eu tinha feito há 5, 4 anos atrás, né? E era uma coisa que eu sempre gostei, porque quando eu conheci, eu fui ensinado, né? Eu tive uma pessoa para me ensinar e eu comecei a tomar gosto pelo negócio, comecei a tomar gosto pela venda e eu vi que era aquilo. Porém, as coisas não foram como esperado, acabei indo para a faculdade, mas no fim das contas, acabou vindo essa oportunidade, que a Polar Tintas mesmo me contratou como um estagiário. E lá dentro da franquia, eu tive essa oportunidade, tive uma visão um pouco melhor, uma visão maior do mercado e me deram a oportunidade. Eu fiz a minha parte, né? Procurei saber como eu poderia me tornar um franqueado e foi aí que apareceu, tudo começou a dar certo. Então vamos também, assim como o Serafim, vamos estruturar a sua história. Você começou como um jovem adolescente numa loja de tinta. Exatamente. E foi aí a sua primeira experiência de vendas. Começou a vender tintas. Exatamente. Fez o vestibular, entrou na faculdade de tecnologia. No estágio da faculdade, vai para a rede Polar Tintas fazer o seu estágio. Exatamente. E daí
termina o estágio e por que não seguiu na área de tecnologia? Resolveu empreender? Porque, assim, eu vi que eu não tinha me encontrado dentro da minha faculdade. Eu vi que não era minha área. Não queria estar trabalhando para alguém ou até mesmo estar trabalhando na área de tecnologia. Certo. E eu gostei muito do negócio. Sempre gostei muito de vendas. Tanto é que, na época de adolescente, na escola, eu fazia brigadeiro, vendia brigadeiro na escola. A gente vendia água também no parque da cidade. Já cheguei a vender até bebida no carnaval também. Então, ela já tinha vendas também no sangue, assim como o Serafim contou a história Com certeza. dele. Que legal, bacana. E você, Fabiano? Conta aí a sua história. Por que você decidiu empreender e adquirir uma franquia da Polar Tintas? Alexandre, a minha formação na Polar Tintas foi a própria Polar Tintas. Foi o meu primeiro emprego. Eu entrei em 1º de outubro de 1999. Foi a primeira assinatura da minha carteira de trabalho. Como todo processo vai de amadurecimento, de crescimento, eu fui tendo oportunidades dentro da empresa e me vi cada vez mais entrelaçado nisso aí, né? Seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego e único emprego. Começou como vendedor? Comecei já com barreiras aí, né? Eu queria entrar ali como primeiro trabalho e já caí de frente com a linha de frente de vendas. Nossa. Já foi um desafio ali, né? Foi. Então, assim, a pessoa que nunca teve trabalho no começo, começar já ter que mostrar resultado, então, assim, e não conhecia nada de tinta também? Não conhecia nada de tinta. Estava naquela migração para computador, então assim, não tinha nem a mínima ideia, que a minha família foi uma pessoa de muito humildes, né? Certo. Eu sou uma família de 7 irmãos, eu sou o caçula, então tudo era desafiador. Certo. Então era a cobrança de que você teria que ter um emprego, de correr atrás, você correr atrás do seu próprio, né? Não depender de ninguém. E a gente começou a história aí com a Polar aí, né? Como eu falei, meu primeiro trabalho, e daí com muitos anos de experiência, né? Com uma bagagem gigantesca dos que estavam lá dentro comigo, pessoas visionárias aí, né, de dentro da Polar Tintas, assim, eu tive uma inspiração muito grande e uma boa formação. Mas com certeza, porque você entrou em 99 e ficou funcionário de uma loja da Polar Tintas por quanto tempo? Eu fiquei na Polar por 20 anos. 20 anos? 20 anos. E aí, quando completou esses 20 anos, você resolveu empreender? Mais um desafio. E por que você decidiu empreender? Então, o que estava dentro de você? O que te inspirou essa decisão? Então, sempre eu tive vontade de ter o seu negócio. O meu negócio próprio. Tá? Tentava levantar dinheiro de um jeito, de outro. Tentei concurso também para também ter o objetivo de abrir uma loja. A ideia da loja sempre teve na minha cabeça, de ter uma loja. Né? E eu estava procurando meios de conseguir levantar recursos para isso. Né? Quando tive a oportunidade, veio com isso a pandemia, né? Uhum. Aquele loucura que teve, aquele que lockdown. Saber se abrir, se não pode abrir, se vai fechar, se não vai fechar. E aí o pessoal me perguntava, né, Fabiano, qual vai ser o plano B? E eu falava assim para mim, não existe plano B. Esse negócio tem que dar certo agora. Nossa, né? Que legal, que bacana. Então, sempre me perguntava, Fabiano, com a pandemia aí, qual vai ser o plano B, cara, se isso não der certo? Não existe plano B. Para mim e para minha mulher nunca tivemos o plano B, sempre o plano A. Que bacana. Né? Que então legal. A gente sempre foi bem esforçado e com muita dificuldade a gente foi vencendo barreiras ali, né? Certo. E vamos se consolidando aí a cada ano mais. Que bom. E aí está como empreendedor há quanto tempo? 4 anos. 4 anos. Legal. E você, Matheus? A gente completou 1 ano agora. É o mais jovem, isso. E Serafim, quanto tempo empreendendo? Quer dizer, você já empreendia desde a época de que vendia banana. Eu acredito que uns 17 anos. 17 anos. Eu tô com 59. Tá, legal. 59 é 17 anos. É 17 anos. 3 histórias diferentes, mas que convergem para um único ponto. Qual? Realizar um sonho. 3 empreendedores foram funcionários, começaram a trabalhar, conheceram tinta, assim como você que está aqui da nossa audiência, né? Tem o seu sonho. Não desista do seu sonho, né? Temos que realmente sempre buscar a realizar isso. E isso é o ponto comum entre vocês. De uma inquietação, né? O Matheus tem uma história bacana, procurou a tecnologia, mas ele usou a frase, eu não me encontrei, né? E aí, vendendo tinta, acabou se encontrando. Falando em tintas,
Como é que está esse mercado de tintas? Por que essa paixão por tinta, então? É o quê? Uma cachaça que vocês tomaram e nunca mais largaram de tinta? Como é que é? É um vício. Fala, Serafim. Então, eu acredito, Alexandre, que é mais ou menos parecido com o que você falou. É uma cerveja gelada, né? É uma cerveja gelada com churrasco. Eu, como falei aí no começo, né, tive experiência com vários produtos, né, vendi bastante coisa, até cachaça, fui botequeiro também. Você falou que teve mas, assim, né? Eu acredito que também a empresa, a Polar Tintas, ela me trouxe essa paixão. Certo. Ela me ensinou a gostar de vender tinta. E hoje, assim, eu me sinto prazer. É como se eu estivesse assim, com os amigos num churrasco. Quando eu estou vendendo tinta... É uma coisa prazerosa. É prazerosa, é aquecida, é bom vender tinta. Eu gosto de vender tinta. Parece que já pareço uma lata de tinta. Muito bacana. Então eu me identifico muito. E vender tinta, a gente, de certo modo, também realiza sonhos das pessoas, com certeza. Né? Os pintores, que são os nossos principais parceiros, eles transformam com suas mãos os sonhos das pessoas, né? Aí ela vai conviver com aquela parede cinza pro resto da vida dela, ou digamos, quem sabe, por 3, 4, 5 anos, até ela decidir mudar, né? Tem gente até que não muda, gosta tanto da tinta que tem até um certo receio de mudar. Exato. Né? E isso é bacana, né? Exatamente, Alexandre, você comentando isso aí bem colocado, é sonho. A tinta ela embeleza, né? Sim. Ela protege, né? Então, assim, as características, quando eu comecei a estudar a tinta, né? Ver a definição, para que serve, é bacana isso. Que legal. E você vender, você vê que seu cliente tá, gostei daquela cor, vem lá, te cumprimenta. Muitas vezes você dá uma sugestão meio assim, porque se não ficar bom, o cara depois vai cobrar de você, não ficou bonito e tal. Mas ali você orienta, vê aquele cliente mais humilde, não, você que tem qual a tendência aí da cor, o que está aí no mercado, e aí você passa esse feedback para o seu cliente. E aí te dá uma satisfação, quase como ganhar uma Mega Sena, que né? Bom, a gente percebe então, muito gratificante. Percebe na sua fala, no seu olhar, um brilho, né? Do quanto você gosta de vender. Gosto, tinta. Sim. Tá no sangue. Legal, bacana. E meu sangue é vermelho, né? A tinta aí tá... Fabiano, tinta, né? E você, Fabiano? Como é que tá o mercado de tinta? Por que essa paixão? Você, principalmente, foi seu primeiro emprego, né? E não pensou em vender uma outra coisa? Por que se apaixonou por tintas? Cara, o universo da tinta é muito grande. Cada vez que você pensa que você se aprimorou naquilo ali, já tem uma nova tinta ou uma nova descoberta para um outro mercado. Interessante. Entendeu? Que foge muito além da nossa concepção. Então, assim, há muitas possibilidades, muitos de ganhos, que poucos explorados, né? Então, cada vez que você vai estudando mais, você vai se aprofundando mais, esse mercado acaba te trazendo novas novidades e novas opções também, né? Você pode estar trazendo, inovando, mudando, né? E a contemplação de ver o resultado do cliente satisfeito com o que você indicou, com um problema resolvido que ele teve na casa dele, por um problema de infiltração, e ele vai ser grato para você pro resto da vida. Tanto que tem clientes que são muito fiéis, né? A pessoa mesmo, né? Porque soube resolver o problema que ela teve. Que interessante. Uau, isso é maravilhoso. Então, assim, o cliente tem um problema de infiltração, fica até grato por a loja ter resolvido aquele problema. Com certeza. E não só grato, ele também se torna um vendedor da loja. Porque ele traz o cunhado, traz a sogra, né? E traz o colega. Isso acaba gerando... É porque a nossa loja, ela tem um estigma de que ser uma loja de bairro, né? A gente conhece o que corta o cabelo, o que trabalha na farmácia. Sim. Né? Então a gente acaba se inteirando muito ali na comunidade, né? Então isso aproxima bastante o cliente da loja, né? Na realidade, Brasília tem essa característica, né? As cidades satélites, elas são consideradas assim como se fossem bairros, né?
e sim. acaba que a gente se aproxima daquela comunidade, passa a conhecer, né? Exceto o plano piloto, que parece que não tem uma identidade muito, né? Que é tanta gente passando por lá, Variado. né? E aí, Matheus, falando em plano piloto, e você? Como foi essa paixão por tinta? O cara de tecnologia vai vender tinta, meu? Explica isso pra gente. Falando assim sobre o negócio, né? O que eu, Matheus, vejo, como eu vejo o negócio. O mercado de tinta não é um mercado sazonal. Então, assim, a gente vende tinta em janeiro a janeiro. Lógico que tem alguns meses que a gente tem uma queda de vendas, mas normalmente a gente sempre tem venda. Então é um negócio extremamente linear. A gente não tem nenhum tipo de problema, assim, com alguns outros negócios dariam, vamos supor, no frio ou muito calor. Então, assim, ao meu ver, a franquia de tintas, né, um negócio no mercado de tintas tem essa vantagem. Também tem a vantagem de não é nichado, não é um mercado nichado. A gente consegue trabalhar hoje com vários clientes diferentes, pode ser tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica, ou até mesmo fazer uma venda para o governo. Então, esse é o que me chamou muita atenção também no negócio, né? E a paixão, ela veio da época de adolescente. Acaba que toda minha vivência na época de adolescente acabou que me fez me ver onde que eu deveria estar desde o início. Você contou esse detalhe, você começou muito jovem vendendo numa loja de tinta, então seria natural que realmente pegasse esse amor, né? Curioso, o Serafim trouxe a ideia de realizar sonho das pessoas, né? O Fabiano trouxe a ideia de você descobrir e solucionar problemas, né? E você colocou aí uma forma linear do mercado, né? Então, 3 visões diferentes, mas que mostra a solidez do negócio, né? Então, Exatamente. vender tinta é uma coisa que... Agora, eu fiquei curioso sobre o que o Fabiano colocou, e aí eu queria também ouvir vocês com relação a isso. Porque ele disse, é uma profundidade tão grande que todas as vezes a gente está aprendendo mais, né? Então, quem está de fora acha que tinta é tinta, né? Mas na realidade, pelo que você colocou, não é bem assim, né? Não. O que muda? Por quê? Por que está sempre aprendendo? Tinta não é tinta? Nada, não, tinta não. Tinta é inovação, é pesquisa, né? Por exemplo, ônibus espaciais são pintados com tintas especiais, aviões, helicópteros, né? Dentro da indústria existem vários tipos de tinta que são segmentadas, que tem que seguir uma padronização, né? Então, de viscosidade, de vários sentidos, né? Então, igual eu falei, é um mercado gigantesco a ser explorado aí, né? Inclusive de demarcação de piso, de solo. Falando de tinta, a gente começa a ver tinta em tudo que é lugar, né? Não é assim, Serafim? Exato, senão a gente tava no preto e branco, né? E a vida preto e branco é muito sem graça. Né? Já passou aqueles filmes, então o que acontece? Pegando aqui também o gancho aqui do nosso colega aqui, nosso franqueado, o que acontece? Dentro da tinta, ela tem a tecnologia que está sempre avançando, né? Tanto que hoje nós já temos tintas emborrachadas, que hoje o pessoal pergunta que tinta de emborrachada é essa e tal, quer dizer, antes tinha só impermeabilizante, hoje você já tem uma tinta que 6:1, ela cobre microfissura, ela impermeabiliza, e ao mesmo tempo também, ela também, pinta. sabe, passa também sensações, né? Isso. Né? Que atrai positividade, existe, né? uma mostra psicologia, o seu exterior, né? que mostra Isso. e também até a sua característica mesmo. A sua casa também é uma fisionomia sua, né? Porque, como você é, por duas exemplo, cores, o ser você humano, gosta, a né? tecnologia, ela está sempre evoluindo, né? Como ser humano. Então, a tinta é isso, ela evolui junto. Que bacana. Porque como o ser humano evolui, ao mesmo tempo a tinta ela vai acompanhando isso. Essa evolução da humanidade. Essa evolução do que você quer. Antes você usava um grafiato, hoje você já usa um cimento queimado, você já usa um marmorato. Então tem tudo isso de inovação. Então isso é bacana. A tinta vai acompanhando a evolução da humanidade. Exato. Alexandre, eu vou ser bem sucinto aqui, bem rápido. Eu tive a oportunidade até de ser funcionário público. Tenho 2 irmãos militares, podia ter sido um. Por incrível que pareça, decidi continuar no mercado de tinta, isso já na época de 90, mais ou menos. Eu já estava lá na Polar, no Soft Sul.
Então, porque eu me sinto uma pessoa criativa. Quando você está na área de venda, quando você está... O bacana é isso, você não estaciona. Sua mente é como ela está sempre evoluindo. Isso. Porque ela precisa desse feedback. Está em evolução, está abrindo o leque, né? Os paradigmas. Você não se fecha ali no... Se eu ficar no lugar trancado, preso no escritório, eu morro. O mercado é muito amplo, né? Isso. É de muitas... É porque o mercado, ele é de possibilidades. Exato. Então, possibilidade vem de possível. Então, muitas coisas são possíveis de acontecer. E tinta proporciona tudo isso. Proporciona isso. Então, você não fica só naquela... Imagina, você só tivesse ali, só conheço o grafiado, só conheço a textura. Então, Legal. hoje você tem textura com brilho, textura de tudo que vamos dizer assim, evolução, de decoração, de todos os efeitos. Então, não para. Não para. Quando começa uma coisa, já está surgindo outra. Então, isso é bom. Isso é bom. E não porque tem uma rotina, evolui, né? Uma rotina ali, que às vezes o cara chega, tá em frente ao computador, tem que fazer aquilo ali, não. Você tá no balcão, você lida com as pessoas, você brinca, você conversa, você é psicólogo, você é padre, negocia. você então assim, acaba também sendo uma rotina bacana, né? Muito bom. Mateus, é uma dinâmica muito, muito boa, né? No dia a dia de loja. legal. E você, que desafios, né? digamos, é o mais novo aqui no segmento, né? A tinta está sempre aprendendo? Tinta não é tinta? Não, o que acontece? Como o Fabiano e o Serafim falou, tecnologia hoje está introduzida no mundo todo. Então, assim, a tinta principalmente. Um exemplo disso é que boa parte das tintas hoje estão tornando à base d'água. Muito antigamente não existiam tintas à base d'água, não existia tinta para ferragem à base d'água. Com o tempo foi fazendo a evolução, tendo mais pesquisa e foi descobrindo que era possível fazer a aplicação com uma tinta à base d'água, uma ferragem, numa madeira. E a partir do seu ecologicamente correto, né? Exatamente. Sem agredir o meio ambiente, sem agredir a própria pessoa, né? Cheiro, tudo isso muda. Então, assim... Então, fala para nossa audiência aí, vocês três. Nós temos, então, tintas que protegem o meio ambiente, porque tem muita gente que talvez não saiba disso. Temos sim. Tem tanta inovação que hoje tem tintas que a gente tem exclusivas nas nossas lojas, que já vem até com grafeno. Tintas de piso, que vem com um material chamado grafeno, que é um dos materiais mais duros e rígidos aí na natureza. Que é um mineral, né? Um mineral. Isso torna a tinta muito mais resistente. Muito mais Tinta para hospitais, é a inovação, né? Exatamente. Que evita bactérias, fungos. Tem a tinta antibactericida. Exatamente. Então, para quem tem um problema no teto do banheiro, tem mofo, tinta antibactericida, tudo isso a gente tem para poder atender o cliente. O cliente não sai sem solução. As pessoas que são alérgicas, como é que existe tintas que vai proteger também as pessoas? Você falou aí do fungo, da bactéria e tal. Então, quem tem uma alergia a fungo, se a pintar a parede com a tinta específica, pode inclusive proteger da alergia. Tem sim, Alexandre. Também dentro dessa linha que atende esse público. Até pro mosquito da dengue. Para repelir, exato. Tem tintas específicas até para linha hospitalar, para centros cirúrgicos, cozinhas industriais, né? Frigoríficos. Abatedores, tem que ter umas tintas específicas para isso. Olha a diversificação que nós estamos falando. Além do disso, mundo de tinta. Permitindo aqui, Alexandre, você vê o próprio semáforo. Tá lá o verde, o amarelo, o vermelho, mostrando ali o que você pode passar ali, também tá a cor, tá o verde, tá o amarelo, tá o vermelho. Você tem que parar. Então, ao mesmo tempo, a tinta também ela educa. Ela ensina. Ela é pedagógica. Exatamente. Você vê os canos, né? No tem o cano vermelho, tem o cano azul, tem a especificação para ser aquele cano que vai passar água quente. Isso é universal, né? Isso. É uma questão da casa cor que ela é universal, né? Isso. Bem lembrado. Então a tinta sinaliza também os espaços, os ambientes. Exatamente. Em qualquer lugar do mundo. Se você vê um cano, igual ele falou, que tá passando verde ali, ele vai passar um tipo de informação que qualquer um que vê o cano vai saber que aqui dali passa um vapor específico. Exatamente. Muito não só legal. no Brasil. No mundo todo, né? Um vapor quente, ou que seja um vapor frio. Uma soda cáustica, alguma coisa do caso do tipo. Esgoto, né? Igual você vê na construção da casa, tem o cano marrom, que é água potável, o branco, que é direcionado para esgoto.
Então, ela é pedagógica. É verdade, ensina, que curioso. E eu estou explorando bem vocês, porque a nossa audiência que está assistindo o nosso podcast, né? Muitas pessoas acham que a tinta é só para a parede, mas na realidade é gigantesco. Gigantesco, é universal. Esse universo. Alguém falou aqui em tinta emborrachada, não sei, foi você ou foi o Matheus? O que é a tinta emborrachada para a nossa audiência entender? Vamos lá, Matheus, o que é a tinta emborrachada, pessoal? Como é que funciona? É uma tinta elastomérica, então assim, ela vai proteger, como o Serafim já tinha falado. Tem fissuras, ele vai tampar as fissuras, corrige as imperfeições, e ele também protege contra a temperatura. Então vamos supor que você vai fazer a aplicação no seu muro, na área externa, a tinta emborrachada ela vai diminuir um pouco a temperatura que está sendo transferida pela tinta. E não só isso, o principal que o pessoal busca hoje na tinta emborrachada, que o pessoal chama de borracha líquida, né? É a tinta não deixar a água penetrar na parede. Então isso não ocorre infiltrações, não ocorre nenhum tipo de problema. Exatamente. E no caso da microfissura, né, como ela tem elasticidade, ela permite, né, que mesmo a superfície trabalhando, ela não venha romper. Entendi. Então, com a tinta comum que possa acontecer isso, no caso, sem ser uma impermeabilização adequada, devido ela não ter muita elasticidade, ela não vai suportar essa microfissura e vai rachar, ou seja, mostrar aquelas pequenas rachaduras, microfissuras. E a emborrachada não, até nisso ela vai conseguir que isso não apareça, porque ela vai trabalhar legal junto com a estrutura, né, da superfície ali, da casa, da parede, porque a gente sabe que a superfície ela está sempre vibrando. Dilatando, né? Exatamente, isso mesmo. Uau, você tem alguma coisa acrescentada, emborrachada? Cara, eles já deixam os técnicos aí, ó, já disseram tudo que tá, tudo aí que precisa, todos os pontos foram colocados. Eu não comecei com vocês dois, eu procurei o Matheus, que é o mais jovem de tinta, mas deu um show. Deu um show. Padrão Polar Tintas, hein? Padrão Polar Tintas, deu um show de qualidade. De informação. Gente, então agora deu para entender na fala de vocês o porquê da paixão. Vender tinta não é só pintar uma parede. Vocês abriram esse leque, esse universo, do que vocês falaram. Quando o Fabiano falou, inclusive, assim, do espaço, mas eu fiquei pensando, até um foguete precisa subir pintado, gente. Isso. Então, quer dizer, é uma coisa maravilhosa, né? Isso. Assim, a demarcação de piso, de solo, hospitais, como vocês falaram, clínicas, escolas, enfim. Carro, né? Maior tinta automotiva. Tinta automotiva, que é outro mundo gigante. Nossa, tudo, então assim, é uma coisa impressionante. Agora dá para entender essa paixão por tintas. Então, saindo desse universo de tintas, vamos agora falar da Polar Tintas, né? O que vocês têm a dizer sobre a marca Polar Tintas, né? Vocês falaram da história de vocês, como tudo começou, foram realizar sonhos, né? E conseguiram, chegaram com muita luta, com muito trabalho, com muita perseverança. Falaram também da paixão de tintas, mas agora, o que vocês têm para falar sobre a marca Polar Tintas para a nossa audiência? Bom, é uma marca, Alexandre, é uma marca confiável, na minha opinião, é tanto e sólida. Tá aí a resposta, 43 anos no mercado. Verdade. Né? Então, isso aí é quase meio século, né? Então, não é brincadeira. Então, demonstra que é uma empresa sólida, que tem competência, né? E ela fala por si só. Verdade. Né? Então, aqui eu estou apenas só acrescentando aí ou dando aí minha opinião. Certo. Mas a marca ela já fala por ela mesma. 43 anos não precisa de falar muita coisa, né? Já tem aí e mostra que ela é... O curioso é que hoje um pintor com 60 anos de idade, vamos falar que ele começou a pintar com 20 anos. Né? Então, esse cara passou 43 anos da vida dele ouvindo falar da Polar Tintas.
com Exato. P de pintor. Exato. Né? Que esse slogan realmente é muito forte. É muito Então, o Serafim colocou sobre isso. A marca por si fala os 43 anos. Ninguém passa 43 anos enganando o mercado. Não, Né? A jamais, gente sabe não, disso. jamais, Não, E mais no mercado do jeito que está, competitivo. não Não tem como. É, O então, cliente, hoje ele é muito seleto, né? Então, Parabéns, se a Polar ela está firme e cada dia mais ampliando, é porque o cliente, ela mostra a confiança essa que o cliente tem na marca. Legal. Né? Matheus, e você? O que você tem para falar sobre a marca Polar Tintas, na sua opinião? Ó, as minhas palavras vão ser basicamente o que o Serafim falou. Eu acredito que a Polar ela transparece a confiança, não só para os franqueados, mas também para os nossos clientes. A gente consegue transparecer essa confiança. Transparece um nome forte, ou seja, hoje, se uma pessoa fosse abrir uma loja, vamos supor, Matheus Tintas, e eu, Fabiano, abriu a Polar Tintas, onde o cliente iria? O nome é muito forte, querendo ou não, são 43 anos de marketing, de trabalho comercial, de vendas, e ali o P de pintor, porque o cliente tá focado naquilo ali. Quando o cliente entra na minha loja, ele já fala, é a com P de pintor. Então, assim, o nome, ele é muito forte. Então, o que a Polar conseguiu construir nesses 43 anos é muito gratificante, é bonito de ver. É bonito de ver porque a gente vê que não é uma coisa qualquer. Como o Serafim falou, é meio século de história. Não estamos falando de 24 anos como minha idade. É meio século, é o dobro da minha idade quase. Nossa, Então, uau, assim, é isso mesmo. E você falou um elemento curioso, de fato, a confiança que a gente vai adquirindo nas marcas, né? Então você citou aí, olha, se tivesse uma loja Matheus Tintas e uma loja Polar Tintas, aonde o consumidor vai? Não tenha dúvida que eu iria na Polar Tintas. É como se você fosse fazer uma cirurgia, vai procurar o médico que está saindo da faculdade ou o médico que já tem aí algum tempo de cirurgia, né? Exatamente. É mais ou menos essa linha. Fabiano, e você? O que você tem para falar da marca Polar Tintas nesses 43 anos? Alexandre, para mim a Polar Tintas me enriquece, cara, assim, grandemente, né? Eu vi todo o processo de evolução de dentro para fora, né? Então eu enxerguei todo o processo de como começou ali, né? Onde eu ingressei a minha trajetória e o que se tornou o gigante que é hoje, né? Assim, lógico que durante todo esse tempo de história, a Polar Tintas teve muitas lojas e hoje agora estão cada vez mais consolidadas, né? Está na boca do povo, tem a confiança que o pai transmitiu para o filho e o filho hoje vai na loja porque o pai sempre comprou na Polar. É verdade. Não é? Uau, não tinha parado para pensar nisso. E onde o filho vai porque o pai comprou. Compra lá. Então sempre tivemos esse feedback, né? Poxa, meu pai sempre comprou na Polar, eu vou pintar minha casa e tive que vir aqui comprar aqui. Uau. Eu tenho essa... enxerga esse sentido, né? É verdade. Que foi ali a indicação do pai e que trouxe a confiança para o cliente Passar de geração para De geração. geração para geração. E o que é importante também falar diante disso aí é o cliente ter a certeza que na Polar Tinta ele vai achar um produto de boa qualidade e de bom preço. É verdade. É nós bom temos frisar isso aí. bons parceiros. É Isso, verdade. A Polar exatamente. Tintas Então, também, podia- ela é o que é hoje, graças a essas relações com os parceiros também, que a gente Exato. precisa reconhecer nesse momento, né? Isso. Sem dúvida nenhuma, isso realmente fortalece. Então, nós queremos agradecer, aproveitar aqui esse momento também de agradecer as indústrias, né, os parceiros que estão conosco, né? E o nosso principal parceiro, que é o parceiro pintor, né? Isso, Com exato. certeza. Que esse aí sim também certeza. a gente comemora esses 43 anos com E o vem nosso pintor. Um grande evento aí, hein? Sim, vem o evento do pintor em outubro, né? Vocês já estão selecionando os Já, melhores das suas lojas, já né? Já estão selecionando. Já estamos É trabalhando autoseleção, na verdade, né? Porque ele não se constrói de um dia pro outro, né? Sim. Ele tem aí um ano aí para estar apoiando a loja e de braço dado, e a gente estamos também ali para poder dar todo aporte para que ele consiga efetuar melhor serviço para o cliente dele. É uma via de mão dupla. Muito bom. Então, para finalizar o nosso podcast, eu gostaria de ouvir de vocês que conselho vocês dão, então, para quem quer empreender. Alguém que está nos ouvindo agora, pode ser até aquele jovem, ou aquele cara que está lutando na feira como você, aquele cara que foi para a faculdade, não se encontrou no curso, o cara do primeiro emprego, enfim, cada um de vocês tem uma história para deixar agora uma mensagem final, né? Um conselho
para essa pessoa que quer empreender? Olha, Alexandre, eu vou falar o seguinte: não tenha medo. Primeira coisa que eu quero falar para quem está nos assistindo é não tenha medo. Acredite em você. Acredite nos seus sonhos. Não olhe para as circunstâncias. Acredite no seu sonho, não tenha medo e persevere naquilo que você acredita. Que aí você vai chegar lá. Com certeza. Mesmo sofrendo críticas, né? Você tá louco, você tá isso aí. Você vai vender a casa, você vai... empreender é isso mesmo. Né? Mas é isso aí. Legal. Então, coragem, perseverança. Não ter medo. Não se preocupar com o contexto e principalmente não ter medo. É isso aí. Legal. Matheus, qual é o conselho que você dá para quem quer empreender? Eu sou um cara muito novo, né? Às vezes pra dar um conselho, às vezes a pessoa até não aceita muito bem. Mas é uma fonte de inspiração. É jovem e já tá empreendendo. E já tá aqui, né? Já é um franqueado da Polar Tintas. Ao meu ver, um conselho que eu dou não existe idade. Você não é nunca nem tão velho demais, nem tão novo demais pra fazer o que você gosta. Se você gosta de uma coisa, vá em frente. Se você tem paixão por aquilo, corra atrás. O principal é nunca desistir. Então, assim, se você tem um objetivo, trace ele, caminhe até ele. Vai ter problemas no caminho, vai ter qualquer tipo de intervenção no caminho, mas se você continuar, você vai conseguir. A vida é de desafios, né? Eu sou um exemplo disso. A vida é de desafios e a gente tem que superar esses desafios, né? E é isso mesmo, não se abater com as adversidades que vai encontrar no caminho. Fabiano, que conselho você dá, então, depois de 24 anos como funcionário, daí agora 4 anos como empreendedor? Que conselho você dá para quem quer empreender? Cara, empreender é muito difícil. Não é fácil, tem várias circunstâncias. Mas quando você tem um time por trás de você, fazendo você encurtar essa viagem aí, é muito bom. Porque você vai ter um foco maior e vai ter outras pessoas pensando por você o negócio, que é a franquia. Então vai te dar todo o suporte para você ali economizar tempo e focar no que é necessário, que é o cliente. E preocupar em vender, né? Mas o cara que está tentando ali saber que tem outras opções no mercado que vão te ajudar, isso é muito bom. Polar Tintas tem isso, hein? Não é? Uau, isso mesmo. Isso então, mesmo. que às vezes o cara tenta, igual o Matheus falou, 5, 6 anos de faculdade, tenta um concurso público, não consegue. Pô, às vezes sua vida tá aqui no comércio, né? Exato. E você não descobriu ainda, né? É verdade. Por outro lado, o comércio nasceu para todos, nem todos para o comércio, isso é relativo. Mas como vocês estão colocando, eu gostei do que o Fabiano falou sobre a lembrança agora do time, né? Tem um time que está junto com você. Então você não está sozinho também, ouvi isso, né? E aí, rapidamente para finalizar, abrir um negócio próprio ou franquia? Franquia. Sem dúvida. Por quê? Já tive experiência. É melhor, até um detalhe, é melhor você, como se diz, né? Um cordão de 3 dobras não se parte fácil. Então, quando você tem um conjunto, igual também pegando aqui o feedback Fabiano, você vai ter poder de preço, você vai ter fornecedores de alto padrão. Então, sem dúvida, Alexandre, é a franquia. Legal. Se você quer crescer, você quer prosperar, a franquia é o melhor negócio. E de preferência Polar Tintas. De Polar Tintas, aí. Negócio solo ou franquia, Matheus? Franquia, com certeza. Por quê? Aquilo que eu já tinha falado, né? O nome é muito forte. Então, você carregar um nome com você, e fora que não só o nome, mas ter um trabalho conjunto, né? Não estou trabalhando sozinho. Estou trabalhando aqui com todos os franqueados. Estamos trabalhando com a equipe do comercial, a equipe do marketing, que estão fazendo um trabalho que eu deveria estar fazendo, que era negociando, que era estar fazendo podcast, que era estar trabalhando no marketing. Obrigado pela parte que me toca. O marketing também trabalhando. Então, assim, legal. Querendo ou não trabalhar junto, é muito melhor trabalhar separado. Então, para a pessoa entrar hoje, franquia é o melhor negócio. Legal. Fabiano, abrir um negócio solo ou franquia? Com certeza é franquia. Por quê? Por tudo aquilo que eu tinha falado antes, né? Da solidez do mercado, né? Da solidez da marca no mercado, na verdade. Tem credibilidade. Né? Já tem uma credibilidade. E quem vende mais é o que é o mais conhecido, né? Então as nossas lojas aí são 21 lojas, tem um peso enorme.
22, tá? 22 Inauguramos lojas. mais uma, que é o Jardim Gá. Opa, Um abraço aí lojas. pra galera do Jardim Ó, Gá. 22 Parabéns, lojas. é Então, isso onde aí. você rodar por Brasília, você vai estar vendo a Fiorino passando ali, né? O Polarzinho. O Polazinho dando um joinha ali atrás, né? O Polarzinho dando E joinha. assim, cara, a solidez da franquia hoje tá muito bem estruturada, né? Com fornecedores exclusivos, né? Que são muito bom, né? Grandes fornecedores também batendo a porta para querer entrar no mercado, né? Junto com a Polar Tintas, pela parceria, né? Então, assim, eu vejo um negócio muito próspero, né? E com grande expansão aí. Não só para Brasília, mas para outros estados aí, quem sabe, né? Sim, Exato. sim. E com respeito a todas as marcas, né? Como vocês colocaram, né? Abrir um negócio solo ou franquia? Uma franquia. De preferência, Polar Tintas. Isso. Sejam bem-vindos. Você que está aí nos ouvindo, nos Exato. procure que nós estamos prontos para ajudar vocês. Obrigado pela mensagem final, pelos conselhos. Acho que foi muito válido. Quero agradecer a cada um de vocês a disponibilidade aí do tempo que está aqui conosco e parabéns para nós, Polar Tintas 43 anos. É isso daí. Valeu, meus amigos. Obrigado. Sucesso para vocês. Muito obrigado. Agradeço.